Meditações na carta de Tiago, capítulo 2, versículo do 1 ao 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anel de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência, o que tem os trajes de luxo, e lhe dissertes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e dissertes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomado de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus o que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juiz é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago recomendou à igreja a não viver a fé em Cristo em acepção de pessoas. Em outras palavras, ele está instruindo a não transformar a acepção de pessoas em cultura cristã. Veja que é possível viver a fé com preconceito. Segundo ele, quem o pratica tem se colocado como juiz, usurpando o lugar de Deus. A fé cristã não comporta essa maldade. Tiago quer nos ensinar que a maneira como nos comportamos com as pessoas indica o que realmente nós cremos sobre Deus. Não podemos separar relacionamento humano de relacionamento com Deus. Esse parágrafo, Tiago diz que nós podemos testar nossa fé pela maneira como nós tratamos as pessoas. A nossa vida interior somente será verdadeira se ela se refletir no modo como vemos e tratamos as pessoas ao nosso redor. Sejam elas nossos irmãos, esposo, filho, pai, mãe, patrão, funcionário, vendedor. Deus é amor. E a forma como tratamos as pessoas é uma das coisas mais importantes para Deus e deveria ser também para nós. Mas quantas coisas são mais importantes em nossas vidas do que as pessoas? Nossos alvos, nossas necessidades e muitas vezes usamos as pessoas para alcançar o que desejamos. Passamos pelas pessoas sem olhar nos seus olhos, ouvimos seu coração. Deus é amor e o nosso alvo supremo deveria ser amar as pessoas. E isso não pode ser teoria. O amor pelas pessoas deveria ser motivo dos nossos maiores clamores diante de Deus e as circunstâncias que cercam nossos relacionamentos cotidianos deveria ser vista por nós como preciosas oportunidades de crescermos com amor, de praticar o amor. Tiago usa o exemplo da maneira como as pessoas veem o rico e o pobre, porque na igreja os cristãos estavam vivendo uma ideologia comum ao mundo romano: aceitar com a honra os ricos e desprezar os pobres. Esse modo de pensar e agir somente evidenciava que aqueles cristãos estavam desvinculando a fé da vida prática. Jesus veio ao mundo para trazer o reino de Deus. Esse reino tem início no nosso interior quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor e o Espírito Santo vem habitar em nós. Estamos nos aproximando rapidamente do tempo em que Jesus vai voltar a esta terra e o reino de Deus será estabelecido. Enquanto esse momento não chega, precisamos ter consciência de que o mundo vive debaixo do governo de Satanás. Os valores da sociedade são contrários aos valores do reino de Deus e o que Deus espera de nós, seus filhos neste cenário, sermos suas testemunhas. A Bíblia deixa claro que o dinheiro, que é chamado de mamon, pode ser um Deus na vida das pessoas e tem sido. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Mateus capítulo 6, versículo 24. No mundo, os ricos são exaltados, são valorizados e os pobres desprezados. No reino de Deus, o rico deve ser chamado ao arrependimento e à humildade, e não à exaltação. No mundo, o rico vive a ilusão de que pode tudo e tem tudo por ser constante louvor e honra devido às suas posses.
Mas, por outro lado, os pobres podem pecar por julgar o rico apenas por ser rico. Podem pecar por se colocar em posição de vítima ou de julgamento. Mas é quando passamos a fazer parte do reino de Deus que o rico pode saber que ele é pobre, cego e nu, e que todos somos carentes e necessitados da graça de Deus. E somente vivendo no reino de Deus que o rico e o pobre podem chegar ao entendimento de que todos são iguais. Versículo 9. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazeis bem, até os demônios crê e tremem. Nesta segunda parte do capítulo 2, Tiago vai explanar sobre a fé. Dos versos 14 a 19, ele mostra o que é uma fé morta. Dos versículos 20 aos versículos 26, ele mostra o que é uma fé viva. A fé é uma doutrina-chave no cristianismo. Tudo na vida cristã é pela fé. Somos salvos pela fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, do 8 ao 9. Vivemos pela fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Agradamos a Deus pela fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Tudo que é feito sem fé é pecado, e tudo que não provém da fé é pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. E em Hebreus 11, encontramos a galeria da fé, em que homens e mulheres creram em Deus, e viveram e morreram pela fé. A vida cristã começa porque cremos em Jesus, é fé, e toda a nossa caminhada cristã será marcada pela fé. No entanto, a fé é uma experiência de obediência. É a fé para obedecer a palavra de Deus, porque Deus deixou sua palavra registrada na terra através da Bíblia. Não é a fé na fé, não é a fé nos ídolos, não é a fé nos ancestrais, não é a fé na confissão positiva, não é a fé nos méritos, é fé em Deus e em sua palavra. Portanto, a fé é a resposta ao chamado de Deus à sua vontade registrada, em primeiro lugar, na Bíblia. Tiago estava reprovando a fé que estava sendo vivida na igreja porque ela estava sendo uma fé como prática exterior da religião. Orações, jejum, participação de reuniões, cânticos. E ele nos alerta de que podemos nos iludir de que essas práticas religiosas são suficientes, de que elas por si mesmas são um sinal de que temos fé. Então, é possível viver um tipo de fé que não serve aos propósitos espirituais à vontade de Deus. Quais as características dessa fé morta? Primeiro, é uma fé meramente intelectual. A pessoa concorda com certas verdades, mas não é transformada por elas. Concordar com uma verdade não é ter fé. Segundo, é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Sua fé não traz convicções de pecado. Se ela não te leva a ver áreas na sua vida que necessita de arrependimento, é uma fé morta, inoperante. Ela tem sentimento, mas não ação. Terceiro, é uma fé incompleta. Tiago diz que a fé sem as obras está incompleta, pois o alvo da fé é produzir ação dentro de nós rumo à vontade de Deus. As obras são a evidência da fé. Somos salvos pela fé para as boas obras. Você não sabe que uma pessoa é salva pelo conhecimento que adquire, nem pelas emoções que demonstra, mas pela vida que vive. A fé verdadeira inclui o intelecto, as emoções e a vontade. O conteúdo da fé é a verdade de Deus. Eu recebo essa verdade e confio nela e por ela sou transformado. Versículo do 20 ao 26. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu as escrituras, a qual diz:
Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé verdadeira inclui o intelecto, as emoções e a vontade e algumas características. Primeiro, está baseada na palavra de Deus. Tiago cita 2 exemplos de pessoas que obedeceram à palavra de Deus, Abraão e Raabe, 2 pessoas totalmente diferentes. Abraão, o amigo de Deus, Raabe, parte de um povo considerado inimigo de Deus. Abraão piedoso, Raabe prostituta. Abraão judeu, Raabe gentia. Ambos confiaram na palavra de Deus. Ambos agradaram a Deus porque tiveram fé em Deus, crendo e obedecendo a sua palavra. Segundo, conduz à ação. Tiago cita 2 exemplos de fé que produziram ação. Primeiro, o exemplo de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão mostrou sua obediência ao oferecer o seu filho para Deus, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Abraão não foi salvo por obedecer a esse difícil mandamento. Sua obediência provou que ele já era salvo. Abraão não foi salvo pela fé, mais as obras, mas pela fé que produz as obras. Você pode perguntar: por que eu tenho que mostrar a minha fé? Respondo: porque somos chamados para ser testemunha de Deus nesta terra. Deus é amor e a vontade de Deus é manifestar o seu amor aos homens por meio de nós, que somos seu corpo nesta terra. Por isso, se nossa fé é verdadeira, nós teremos obras que são resultados dessa fé. Boas obras não são um requisito para ser salvo, mas elas são um resultado, a prova de que a pessoa foi salva. A fé e o amor andam juntos. A fé fala e o amor faz. Uma fé que não se envolve com atos de misericórdia e caridade não condiz com a vontade de Deus e nem com a fé cristã. Deus é imensamente envolvido na misericórdia e no amor. O alvo final da minha fé, se ela é verdadeira, nunca será eu mesmo. É claro que Deus é meu Pai e Ele me ama e tem o prazer em me dar boas coisas. Podemos caminhar seguros de que o Senhor cuidará de nós e nos dará o que for melhor para nossas vidas. Mas, se eu sou uma pessoa que me disponho a exercitar a minha fé apenas para receber as bênçãos de Deus, eu preciso avaliar se eu recebi uma nova natureza dentro de mim ou eu tenho apenas uma religião. A religião tem o homem no centro e Deus deve trabalhar para a satisfação do homem. Por causa da religião, é que tantas pessoas se decepcionam com Deus, porque elas tinham interesse em usar Deus para obter coisas e acabaram sendo envolvidas pelos profetas da teologia da prosperidade, que prometem riquezas aos fiéis. Mas, quando estes não recebem, dizem simplesmente que elas não tiveram fé. Na Bíblia não é assim. Você não receberá se Deus não quiser, mesmo que tenha fé. A fé não é maior que a vontade de Deus, ela é a submissão à vontade divina. Se você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo de Deus dentro de você. Este Espírito vai conduzir você a uma vida de comunhão e submissão a Deus para conhecer a vontade de Deus para você. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Essa meditação na fé tem um alvo de encontrar o nosso coração para nos questionarmos diante de Deus se temos uma fé verdadeira ou se estamos nos enganando a nós mesmos pensando que temos fé, quando o que temos é uma fé morta. Uma avaliação se nossas atitudes demonstram que nascemos de novo no nosso espírito e se estamos tendo uma vida de fé verdadeira. Reflita agora nessas perguntas uma a uma. Houve um tempo em que Deus, sinceramente, reconheci meu pecado diante de Deus? Houve um tempo em que, sinceramente, eu me arrependi de meus pecados? Houve um tempo em que realmente depositei minha confiança no Senhor Jesus porque entendi que não posso me salvar desta natureza centrada em mim mesmo? Tenho prazer na intimidade com Deus? Já decidi que eu quero submeter minha vontade à vontade de Deus? Desejo viver para a glória de Deus e no centro da sua vontade? Se você pode responder essas perguntas positivamente, então os sinais da fé verdadeiras estão presentes na sua vida.